Galerinha, professor Diogo Assunção. Agora a gente vai conversar e resolver exercícios sobre a Segunda Guerra Mundial. Vem comigo. Gente, eu quero que você entenda que as questões sobre Segunda Guerra Mundial para concursos, seja ela qual for a estrutura, vai sempre globalizar os efeitos da Segunda Guerra, vai sempre teorizar as relações da Segunda Guerra com economia, saúde, educação, sociedade, política, tranquilo? Geopolítica. Vai sempre tentar dinamizar os efeitos da Segunda Guerra com as consequências, as reações, a continuidade que a Segunda Guerra trouxe, porque ela é uma pivô. Ela é uma consequência da primeira que gera a Guerra Fria. E a Guerra Fria cria as estruturas de prática e vivência nos modelos de vida atual. Então, bora encarar a Segunda Guerra. Bora lá. Ó, primeira questão. Vem comigo, vem comigo. O processo mundial de expansão e consolidação das políticas sociais, olha o que eu falei, segue os efeitos do período histórico em que bora lá. Crise mundial do petróleo e a flexibilização do trabalho. Poxa, consolidação das políticas sociais. Está dentro da crise mundial do petróleo? B. Primeira grande crise do capital e as sequelas da Segunda Guerra Mundial. C. Sequelas da Segunda Guerra Mundial e a flexibilização do trabalho. D. Primeira grande crise do capital e a crise mundial do petróleo. Gente, a crise mundial do petróleo e a flexibilização do trabalho, eles não geram consolidações das políticas sociais. Por quê? As políticas sociais, elas querem um trabalho centralizado, com direitos trabalhistas, sem flexibilização, e a crise mundial do petróleo não vai desenvolver essa relação, vai frear esse ímpeto de desenvolvimento. Tranquilo? A primeira grande crise do capital, sim. Mas a crise mundial do petróleo, não. Então não pode ser nem a A e nem a D. Mas vamos embora para C. Sequelas da Segunda Guerra Mundial promovem consolidação das políticas sociais? Sim. Sim. Mas a flexibilização do trabalho, não. Então, bora para o item B. Primeira grande crise do capital e a sequela da Segunda Guerra Mundial vai gerar a consolidação, a expansão, mundialmente falado, da consolidação das políticas sociais no período histórico, mundo pós-Segunda Guerra e segunda metade do século XX, início do século XXI. Tranquilo? Bora lá. Resposta correta é o item B, doutor. Bora para a segunda questão. A bipolarização do poder mundial, que vigorou desde o fim da Segunda Guerra até o final da década de 80, manteve o mundo em permanente tensão. Embora sem provocar confrontos armados diretos entre Estados Unidos e União Soviética. Esse período ficou conhecido como, a gente vai resolver questões sobre a Guerra Fria. Sim. A gente vai falar muito de Guerra Fria. Sim. Mas eu quero que tu entenda que quando tu estudar a Segunda Guerra, o nazifascismo é antecedente da Segunda Guerra e a Guerra Fria é sucedente, ou seja, é consequência. Tranquilo? Então vamos lá. Quando estuda a Primeira Guerra, as corridas imperialistas e o nazifascismo,
não são anteriores e posteriores, a Segunda Guerra é do mesmo jeito. Os regimes totalitários, ou seja, entre guerras, são motivações que antecedem e a Guerra Fria que sucedem, ou seja, são consequências. Então nós estamos falando da bipolarização. O mundo dividido em dois grandes polos, capitalismo e socialismo. E aí a base disso está relacionada justamente à Guerra Fria. A Guerra Fria, ela é uma consequência, repito, a Guerra Fria é uma consequência diretamente proporcional ao fim da Segunda Guerra Mundial. Perestroika, Gorbachev. Glasnost, Gorbachev, é lá para frente. Estão dentro da Guerra Fria, mas não é consequência. Direto da Segunda Guerra. Holocausto. Olha, o Holocausto é uma consequência da Segunda Guerra? Não, é um feito da Segunda Guerra. Tranquilo? Período bipolar. Não é uma expressão historiográfica. Tá? Então, ó, a bipolarização do poder mundial vigorou desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 80, manteve o mundo permanentemente em tensão, embora sem provocar confrontos armados diretos. Ele está definindo, gente, a Guerra Fria, que é tratado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, como uma consequência do conflito chamado Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Bora lá. Terceira questão. Os homens e as mulheres, conhecidos como soldados da borracha, foram importantes para os esforços do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Foram nos campos de batalha da Itália. Considerando essas informações, é correto afirmar que os soldados da borracha... Vamos lá. Bora nós. O Brasil apoia quem na Segunda Guerra Mundial? Ninguém. Quando ela começou? Ninguém. Getúlio Vargas é neutro. Me prove, meu filho. O Brasil era norte-americanizado. Vargas lambia bota para os Estados Unidos porque era obrigado, mas ele era o quê? Fascista. Estamos falando do Estado Novo de Vargas. Vargas era o quê? É um ditador, Estado Novo. Então, por exemplo, quando você estuda os fortes, né? As fortificações chamadas de bases militares. As bases militares americanas. Vamos lá, uma veio para Fortaleza, estado do Ceará. O que é essa base militar americana? É a certeza de que o Brasil iria apoiar os Estados Unidos caso o mesmo entrasse na guerra. Por quê? Porque quando você olhava para Getúlio Vargas, não tinha como ele não apoiar a Itália e a Alemanha, porque a prática política que existia no Brasil era a mesma de lá. Mesma. Daqui os pracinhas, que é até uma expressão pejorativa, que acreditavam que eram pracinhas porque só iam passear, que o exército brasileiro não tinha nenhum tipo de responsabilidade nesse conflito, porque não tinha experiência de batalha, né? Eles estão relacionados a uma hipocrisia histórica. Por quê, professor? Porque assim, os caras vão para a Itália matar fascistas. Vamos diminuir, vamos baixar. Viva a democracia. Fim ao fascismo. Os italianos vão responder. E por que não tira o fascismo lá do teu país? Ao mesmo tempo que no Brasil estávamos no auge de um produto que abastecia a guerra e também era um produto que criava uma oriundidade paralela econômica no Brasil, que era a borracha. Então, o que eram os soldados da borracha durante a Segunda Guerra Mundial? Foram necessários para a construção de automóveis brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial? Então, esses soldados da borracha eram, em sua maioria, gaúchos? C. Eram os seringueiros que foram para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial?
foram necessários para aumentar a produção de borracha no Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque uma praga destruiu as seringueiras da Ásia. Então, os soldados da borracha, gente, vão desenvolver a chamada corrida da borracha, auge da borracha, no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? E durante a Segunda Guerra Mundial, na Amazônia, nós vamos ter os soldados da borracha. Deixa eu dar só uma observação e você anota no seu post-it. Quando você olha aqui para a questão, tem um nome chamado de FEB, Força Expedicionária Brasileira, eu quero que você entenda que a maioria desses soldados são do campo, são rurais. Não eram homens da cidade. Eram homens brutos, jecastatus. E, querendo ou não, isso criaria uma crise de mão de obra nos sertões. Tranquilo? Que uma dessas relações é justamente o nascimento de várias novas equipes para trabalhar em zonas rurais. Uma delas é os soldados da borracha. Beleza? Item correto é qual? É o item C. Bora para a quarta questão, gente. Quarta questão. A Segunda Guerra Mundial é geralmente considerada o grande momento de inflexão do século XX. Decorrência de 2 décadas de instabilidade política, que é o entre guerras, comoção social e crise econômica. Tá falando de quê? Do Holocausto, das milhões de vidas perdidas e todo mundo falido, né? Ela foi a mais universalizada dos conflitos e, ao chegar ao fim, gerou uma ordem internacional que se afastava dos padrões vigentes. As bombas atômicas. A rigor, desde a Idade Moderna, nunca ninguém matou tanto. A letalidade do homem nunca foi tão grande. Relativamente, os fatores que determinaram o início de hostilidades e as conferências que estabeleceram as balizas do novo cenário mundial, assinale a opção correta. Vamos lá. A Conferência de Potsdam definiu a internacionalização de Berlim e a divisão da Alemanha em 2 áreas de influência, sob a influência da União Soviética e sob a influência dos Estados Unidos. Não foi na Conferência de Potsdam. Vamos lá. Embora, item B, combatido por liberais, trotskistas e social-democratas, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético foi fundamental para retardar o início da Segunda Guerra Mundial. É o contrário. Vamos lá. O que seria esse Pacto de Não Agressão Germano-Soviético? Hitler não invadiria territórios sob influência soviética. E é justamente esse o estopim da guerra, doido. Qual é? A invasão da Polônia. Quando Hitler invade a Polônia, ele agride, ele gera uma agressão ao acordo nazi-soviético. Ele não vai cumpri-lo. Então é o oposto. Está errado. C. A política da paz armada desencadeada por Hitler, ainda que não necessariamente expansionista, abriu caminho para a guerra por gerar desconfiança e temor generalizado. Paz armada, Primeira Guerra, poxa. D. A Liga das Nações condenou a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, tendo sido veemente o protesto da França e da Inglaterra, que romperam relações diplomáticas com Berlim. A Liga das Nações ela não condenava a anexação da Áustria pela Alemanha, ela respeitava, justamente pelas relações ideológicas e étnicas, variando. Em face de sua contribuição na luta contra o Reich nazista, a União Soviética teve um reconhecimento internacional reforçado na Conferência de Teherã e em Yalta assegurou sua influência no leste europeu. Ou seja, é aí que nasce o epicentro. Leste e oeste europeu, divisão do mundo ao meio, bipolarização. Isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Resposta correta? O item tchutchucão. Bora lá. Quinta questão, bem simples.
Assinale a opção correta no que diz respeito à análise da economia brasileira na década posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. Show. Item A. A crise cambial de 52 resultou, entre outros fatores, na defasagem entre a concessão de licenças e a efetivação das importações. É o contrário. É o contrário. Nessa época, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas mais uma vez, e ele fez uma abertura da valorização, não da defasagem. B. Conforme apontado por Carlos Lessa na obra clássica 15 anos de política econômica, a industrialização não intencional que corresponde à política fiscal expansionista adotada no final dos anos 40. Mesmo na ausência de medidas de planejamento, teria fortalecido os setores da indústria brasileira. Pelo contrário, essa fiscalização exacerbada inibiu, como inibe até hoje. C. A Instrução 70, adotada em 53 pela Superintendência da Moeda e do Crédito, órgão antecessor do Banco Central do Brasil, estabeleceu taxas múltiplas de câmbio, atribuindo taxas mais depreciadas à importação de máquinas. Pelo contrário, mais caras, não depreciadas, supervalorizadas, tá? Tanto é que encareceu o sistema de produção. D. O período em que a taxa de câmbio oficial manteve-se fixa, né, em 18,50 contos de réis por dólar, representou na prática vigorosa apreciação da taxa de câmbio nominal. E a taxa de câmbio era fiscal. Item E, vamos lá. O item E diz assim, ó. A adoção da Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, que permitia a importação de bens de capital sem necessidade de cobertura cambial, não representou a ruptura do tratamento vigente do capital estrangeiro. O governo Vargas, apesar da retórica nacionalista, já vinha adotando políticas que estimulavam a mobilização de recursos de origem externa e orientando inversões em setores prioritários. Ou seja, estamos falando dos efeitos que a Segunda Guerra Mundial promoveu no Brasil. Estamos falando do Brasil já com Vargas se adequando às ordens da chamada Guerra Fria. Beleza? Resposta correta é o item E. Bora lá! E a sexta questão, professor? Entre os eventos econômicos do período da Segunda Guerra Mundial que apoiaram as tentativas de acelerar o processo de industrialização brasileiro, está, vamos lá, entre os eventos econômicos do período da Segunda Guerra Mundial que apoiaram as tentativas de acelerar o processo de industrialização brasileiro, está, vamos lá, a criação do BNDE, atual BNDES, por direcionar fundos públicos para investimento privado de longo prazo. Nem lê o resto. B. A ampliação de inversões alemãs, italianas e japonesas, setores de bens intermediários e de capital. Infelizmente, nós tínhamos muita influência alemã e japonesa, mas a imersão era totalmente americana, tá? Em domínio, né? C. O apoio dos Estados Unidos para a construção da primeira grande companhia siderúrgica nacional. Produção de energia gera produção industrial. Tranquilo? Vamos lá. Item D. A suspensão das negociações para o pagamento da dívida externa brasileira, por permitir o crescimento da demanda agregada interna. Pelo contrário. Vamos começar a importar em dólar, meu filho. E essa dívida, ó, só crescia. Juros sobre juros. Tranquilo? É a redução do total de capitais estrangeiros investidos no Brasil, sobretudo de origem norte-americana, por abrir espaço para o capital industrial nacional. O Brasil vai deixar de importar indústrias americanas, as multinacionais, para criar indústrias brasileiras. Nem hoje é assim. Resposta correta, professor. Meu filho, o apoio dos Estados Unidos foi fundamental para a produção industrial brasileira, principalmente porque ele gerou matérias-primas como a própria energia, né? Então, a primeira grande companhia siderúrgica nacional, né, a transformação do ferro em aço, as nossas siderúrgicas, elas vão ser abastecidas pelo formato de energia, de produção energética, na transformação, na produção do aço, que
que vai ser fundamental para outras indústrias de beneficiamento. Então, o item C, ele está certíssimo, tá, gente? Então, bora lá para a 7ª questão e a última do nosso bloco. Vamos lá. O mundo lembra 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? No dia 8 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa, relembrando o final da Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 6 anos. Com relação a essa guerra mundial, é correto afirmar. Vamos lá. Item A. Desencadeou inúmeras alianças entre países como Tríplice Entente. E aí, é a Primeira Guerra, né? B. Foi o estopim para que ocorressem os avanços políticos e econômicos dos países europeus sobre novos territórios africanos? Se fosse europeu, sim. C. Possibilitou que alguns países europeus, como Bélgica e a Grécia, desenvolvessem indústrias bélicas? Claro que não. A Grécia, nunca. D. Teve início com o bombardeio da base naval dos Estados Unidos, no Havaí, por aviões japoneses? Segunda Guerra teve início com a invasão de Hitler à Polônia. O que o item D fala é o motivo que fez os Estados Unidos, em 41, entrar na guerra. Tranquilo? E envolveu países aliados de todos os continentes contra os países do eixo, dentre eles Alemanha, Itália e Japão. Então, a Primeira Guerra, Tríplice Aliança versus Tríplice Entente. Segunda Guerra, aliados versus o eixo. Beleza? Item correto é o item E. Tranquilidade. Show de bola. Tamo junto, galera. Até o próximo bloco. Valeu. Assunção, voltando agora para a gente falar um pouco mais sobre os conflitos chamados de Segunda Guerra Mundial. Bora lá. 8ª questão diz o seguinte. Vem comigo. O período entre as duas guerras mundiais do século XX foi assinalado pela emergência de regimes totalitários. Relativamente a essa realidade, que marcou profundamente as décadas de 20 e 30, em uma larga medida causadora da Segunda Guerra Mundial, assinale a opção correta. Ou seja, uma questão que exige de ti os antecedentes e as consequentes que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Então estamos falando das motivações da guerra. Tranquilo? Bora nós. Bora lá. Item A. O fascismo italiano teve no racismo o suporte ideológico oficial do regime. B. Na Alemanha, Hitler chegou ao poder mediante violento golpe de Estado. C. O ditatorial Estado Novo de Vargas apresentava aspectos próprios do fascismo. D. A Guerra Civil Espanhola interrompeu a marcha ascensional da direita fascista. Com Roosevelt, os Estados Unidos da América rompem a histórica tradição democrática do país. Poxa, olha só. Olha o que é que a questão pede. Vamos lá. O período entre as duas guerras mundiais do século XX. Então ele está falando entre guerras. Foi assinalado pela emergência de regimes totalitários. Relativamente a essa realidade que marcou profundamente as décadas de 20 e 30. Em larga medida causadora da Segunda Guerra Mundial. Assinale a opção correta. O fascismo italiano teve no racismo o suporte ideológico oficial do regime, e sim o nacionalismo exacerbado. B. Na Alemanha, Hitler chegou ao poder mediante um violento golpe de Estado? Não. Ele foi primeiro chamado de chanceler e depois ele foi ao poder pelos braços do povo. Beleza? Item E. Com Roosevelt, os Estados Unidos rompem a histórica tradição democrática do país? Roosevelt se tornou um ditador? Também não. D. A Guerra Civil Espanhola interrompeu a marcha ascensional da direita fascista? Pelo contrário, ela promoveu, ela foi um combustível. Então, bora por eliminação. Durante o período entre guerras,
O ditatorial Estado Novo de Getúlio Vargas apresentou aspectos próprios do fascismo? Claro que sim. Era um regime ultranacionalista, centralizador de controle das informações, como a DIP é um exemplo disso. A gente vai ter também o modelo econômico ultrajante, totalmente relacionado a essa relação totalitária. E Vargas, mesmo sendo amado pelo povo, era um perseguidor, um ditador severo, tranquilo, que promove o item C como assertivo. Tranquilo? Beleza? Então são características gerais da entreguerras que conotam a ideia de Segunda Guerra. Lembrando que essas características faziam de Hitler uma ameaça para os Estados Unidos, porque a ascensão do nazismo na Europa poderia frear o futuro do contexto, economicamente falado, norte-americano no continente, e Vargas aqui no Brasil também supostamente seria uma ameaça para os Estados Unidos, uma vez que as características de Vargas eram claramente fascistas. Beleza? Bora lá. Nona questão fala o seguinte, ó. A Segunda Guerra, em 1939 a 45, muito importante, foi decisiva para a nova configuração geopolítica mundial. Olha aí, então já está trazendo para os dias de hoje. Assentada em bases bastante distintas das existentes até então. Por muitos historiadores, a Segunda Guerra é um momento único. Não existiu nada, nem próximo, nem parecido com o que ela foi. Tá? Só pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, põe final. Só pelos os torpedeiros, só pelos tanques, né? O tanque Tiger, o tanque Panzer, os aviões da guerra, todos os artefatos, todas as armas, as metralhadoras, os atiradores de elite, a evolução humana, tecnológica, tudo isso faz da Segunda Guerra Mundial a mãe de todas as outras. Tá? Mãe no sentido de espelho, não no sentido de proporcionadora. Então, ó, no que concerne ao cenário vivido pelo mundo nas décadas que se seguiram ao fim do conflito em 45, é correto afirmar que item A bipolaridade mundial passou ao largo dos aspectos ideológicos, concentrando-se na disputa de poder econômico entre duas superpotências. Tá certo, né, professor? Se nós estivéssemos falando da Guerra Fria, estaria certo. Mas nós estamos falando da Segunda Guerra. B. Esgotou-se o modelo de exploração neocolonial decorrente da expansão imperialista, de que seria exemplo o surto de independência afroasiática. A independência da África e da Ásia seria justamente uma relação ligada diretamente à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os novos parâmetros, né, as novas formatações, o mundo imperialista ele criava zonas de influências, não mais colônias. Tranquilo? A questão está correta. O item B salta como correto. Vamos embora tentar enxergar no C algum erro. A Europa reafirmou sua hegemonia política, ainda que tinha perdido a força econômica de que dispunha desde o século XX. Item D. A denominada Guerra Fria correspondeu ao quadro de acirrada competição entre uma Alemanha em recuperação e um Japão que buscava reconstruir-se. E você pode observar que no item D isso está totalmente equivocado, uma vez que a Guerra Fria é promovida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. E o item E, o conceito de terceiro mundo perdeu densidade, né, e importância em face de uma nova realidade econômica mundial. Poxa, o terceiro mundo começa após a Segunda Guerra, gente. Então, é inversamente proporcional. Se você analisar o item e a questão, o item B, né, ele vai ser correto de maneira incontestável. Esgotou-se o modelo de exploração neocolonial, ou seja, acabou a nova colonização, né?
decorrente da expansão imperialista, de que seria exemplo o surto de independência da África e da Ásia. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Próxima questão, a 10ª. Bora nós. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas saiu da Segunda Guerra como a única potência em condição de fazer frente aos Estados Unidos. Muitos vídeos você vai escutar essa expressão. Duas potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Lembrando mais uma vez que não tem um buraco de bala nos Estados Unidos. Né? A Rússia, olha, ela estava em ruínas, então a construção seria cara. Beleza? Ao tempo em que liderava a formação do bloco de países socialistas. No que se refere ao processo de construção e de crise do socialismo soviético, assinale a opção correta. Eu vou repetir. No que se refere ao processo de construção e de crise do socialismo soviético, assinale a opção correta. E tem a perestroika e glasnost vinculam-se à vitoriosa reestruturação econômica e à abertura política da União Soviética conduzida por Brezhnev. E você vai lembrar que a glasnost e a perestroika, a abertura política e econômica, é promovida por quem? E durante o período chamado de Guerra Fria. Gorbachev, no período de Guerra Fria, finalzinho da Guerra Fria, vai promover justamente a glasnost e a perestroika. Beleza? Bora pro item B, pessoal. Vamos lá. A iniciativa privada foi decisiva para o êxito dos planos quinquenais adotados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante o governo de Stalin. Como assim, cara? Iniciativa privada, Estado máximo, o Estado está em tudo. O nome disso é sovietismo. Tudo era centralizado a esse poder. Tranquilo? Bora pro C, vamos lá. A economia soviética preteriu a industrialização e voltou-se enfaticamente para a agricultura, por meta a produção de alimentos. Poxa, também não, gente. Raciocínio. A União Soviética, para fazer frente aos Estados Unidos e ao capitalismo, né, depois do final da Segunda Guerra Mundial, ela tinha que superproduzir também, compadre. Então a corrida é industrial, além de ideológica, também é industrial. É tecnológica, tranquilo? Beleza? Então o item C salta como errado. Já o item D fala, a construção da moderna União Soviética fez-se naturalmente, sem que o Estado impusesse pesados sofrimentos à população. Vai nessa, meu irmão. Foi construído no final da Segunda Guerra? Não. Muito antes disso, né? Com a morte de Lenin, Stalin vai promover a construção da União Soviética e isso vai ser à custa de muito sofrimento. Beleza? E a prosperidade, ela pode até ser considerada, mas daqui a 20, 30 anos no tempo da questão. Tranquilo? E o item é, professor, um dos pilares do sistema socialista soviético foi a organização da economia mediante a elaboração de sistema de elaboração de sistemático planejamento. Quais seriam esse sistemático planejamento? Justamente o citado no item anterior. São os planos quinquenais e a chamada NEP, a nova política econômica. Tranquilo? São tentativas da União Soviética de promover o seu desenvolvimento sócio, principalmente econômico. Tranquilo? A resposta correta será o item E. Como consequência da Segunda Guerra Mundial, essas políticas econômicas ter que serem extremamente efetivas. Beleza? Lembrando também o Comecon, o Cominforme, o Pacto de Varsóvia, que a gente vai ver nas aulas de Guerra Fria. Bora lá! 11ª questão. 11ª questão, ela fala assim. Há consenso entre os autores de que, após a Segunda Guerra Mundial, nos países ocidentais desenvolvidos, a esfera pública foi expandida e políticas sociais de caráter universal foram estabelecidas. No Brasil, Viana afirma que a política social é concebida pelo Estado com o propósito de, vamos lá, fortalecer a sociedade, atenuar a pobreza, democratizar as relações, aumentar direitos e desenvolver o empreendedorismo.
Então, baseado nisso, no Brasil, política social é concebida pelo Estado com o propósito de, e aí é uma mistura de contextos pós-Segunda Guerra com os verbetes atuais. Sempre que você lembrar do termo política social, você vai lembrar de inclusão social, você vai lembrar de atenuação da pobreza. Porque se você agride a pobreza, você fortalece a sociedade e você, teoricamente, com essas políticas sociais, a desenvolve. Então, ó, atenuando a pobreza, você gera o fortalecimento social, você democratiza as relações sociais, você aumenta os direitos do povo e desenvolve o empreendedorismo. Então, o princípio aqui é o item B. Ele é a matriz. O restante são o quê? Adjetivações e consequências. Tranquilo? 11ª questão, ó, complicadinha, mas fica a dica para você. Sempre que você entender, baseado no texto da ONU, o que seria políticas sociais, você vai entender que as políticas sociais elas são criadas principalmente para atenuar a pobreza. Tranquilo? Bora lá. Bora para a 12ª questão, gente. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, muitos países em desenvolvimento, sobretudo da América Latina, adotaram um modelo de desenvolvimento que ficou conhecido como industrialização por substituição de importações. Esse modelo se caracterizava por, vamos lá, item A, incorporar uma estratégia de orientação do desenvolvimento para fora, ou seja, em direção ao mercado internacional. Item B, praticar elevado grau de subsídios à exportação de produtos manufaturados com o objetivo de estimular a produção interna desses bens. Item C, conceder elevados incentivos à exportação de insumos e produtos intermediários como forma de estimular a produção doméstica de bens finais. Item D, utilizar barreiras comerciais para dificultar a importação de bens manufaturados e, consequentemente, estimular a produção interna destes bens no próprio país. É muito simples. Quando você lê o item D, clareia. Poxa, por que eu vou querer criar uma industrialização de substituição? Ou indústria de substituição de importações? Porque aquilo que eu não quero importar, dando lucro a outro, eu produzo internamente e crio um nacionalismo de consumo. Tranquilo? Bora lá. Item A, incentivar as importações de bens de consumo final? Não, é o contrário. Tranquilo? Ou seja, é o que está bem descrito no item D. Simples assim. Professor, e a 13 fala de quê? Folha da economia, né? O título da matéria remete à situação vivida pela economia brasileira, o chamado pleno emprego, registrado também pelos países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Naquele contexto, esta situação foi marcada. Para nós. Item A, pela implementação de políticas neoliberais, o neoliberalismo só vai vir no final da Guerra Fria. Anote aí. Neoliberalismo, final da Guerra Fria, não no final da Segunda Guerra. Item B, rebaixamento dos salários dos trabalhadores? Não, o congelamento dos salários vai ser durante a Guerra Fria. Teoricamente, não será uma consequência direta do final da Segunda Guerra. Item C, pelo desaparecimento do desemprego? Não, o desemprego vai ser uma característica marcante dos países que estão em reconstrução pós-Segunda Guerra. Item D, pelo avanço das políticas de bem-estar social, alimentando determinado círculo virtuoso de crescimento. Olha, bem-estar social sim, mas foi uma tentativa. E esse crescimento virtuoso, infelizmente, vai demorar pra caramba para se estabelecer no mundo, porque o mundo ainda se recuperava da guerra, das consequências da Grande Guerra, de quase 6 anos. E o item E fala pela generalização de governos trabalhistas na Europa Ocidental com o término do conflito mundial, ou seja, a generalização de governos trabalhistas na Europa Ocidental criaria a visão de plano Marshall, de dolarização, mas também de efetivação da mão de obra.
a valorização dos dogmas de quem produz. Isso será a essência da reconstrução do mundo econômico pós-guerra. Beleza? Então a resposta correta seria o item E, professor. Calma. Pela generalização de governos trabalhistas na Europa Ocidental, com o término do conflito mundial, bora analisar. Olha só, o item D diz assim: pelo avanço das políticas de bem-estar social, alimentando determinado circuito virtuoso de crescimento. Entre o D e o E, meu irmão, tu marca o quê? Bora lá, bora criar uma criticidade em cima desse item. Pelo avanço das políticas de bem-estar social. Sim, por exemplo, o American Way of Life. Tá certo? Tá. Beleza. E tem pela generalização de governo trabalhista? Sim. Só enaltece o trabalho. Beleza. Vamos embora para o segundo bloco. Na Europa Ocidental, com o término do conflito mundial, e aí isso vai ser uma base para o mundo todo. Tranquilo? O problema é que nessa característica, na Europa Ocidental também vai ter o quê? A exploração da mão de obra barata de imigrantes. É por isso que o item E não pode ser citado como correto. Na leitura rápida ele passa. E na leitura rápida o D se torna errado. Mas vamos analisar o D de novo. A segunda parte, olha só. Alimentando um determinado circuito virtuoso de crescimento. Alimentando. Ou seja, ele vai demorar para pegar, mas ele chegará. É o que nós chamamos de países superdesenvolvidos, baseados nas medidas construídas no final da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então, se fosse para nós marcarmos um item, seria o item D. Beleza? Bora lá. Professor, 14 e última. Bora nós. Em novembro desse ano, de 2009, a queda do Muro de Berlim completa 20 anos. Durante décadas, o muro representou de maneira explícita a realidade da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial mal terminara, quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma Terceira Guerra Mundial. A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. Sobre esse período, o historiador Eric Hobsbawm, na sua renomada obra A Era dos Extremos, afirma que os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial. E que por isso, teoricamente, não teria havido a guerra. A União Soviética controlava uma parte do globo. Os Estados Unidos exerciam o controle predominante sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Na Europa, linhas de demarcação foram traçadas. Havia indefinições, sobretudo acerca da Alemanha e da Áustria, as quais foram solucionadas pela divisão da Alemanha segundo as linhas das forças de ocupação orientais e ocidentais e a retirada de todos os ex-beligerantes da Áustria. É possível afirmar que, na Europa, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vamos lá, Roosevelt, Churchill e Stalin assinaram acordos internacionais restringindo a produção de armas nucleares a determinados países. Possível, né? Até porque um deles já tinha morrido. B. Soviéticos e americanos alteraram fronteiras geográficas, marcando seus blocos de influência, sem considerar particularidades nacionais. Isso é possível. As particularidades nacionais sempre serão o principal enaltecimento. C. Os líderes das grandes nações dividiram a Alemanha nazista e a Itália fascista, desrespeitando o princípio da autonomia dos povos. Isso também está errado. Os líderes de grandes nações dividiram a Alemanha nazista e a Itália fascista, desrespeitando o princípio da autonomia dos povos. A autonomia dos povos será a única coisa mantida por esse preceito. Isso aqui também está falando do final da Primeira Guerra e nós estamos falando do final da Segunda Guerra. Já o item D fala: americanos e soviéticos repartiram a Alemanha para evitar a propagação de regimes autoritários, almejando garantir a democracia no planeta.
foi justamente a reocupação da Alemanha e a reocupação da Itália no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Item correto é o item D. Tranquilo, gente? Vimos nesse bloco, diferentemente do anterior, várias questões paralelas à Segunda Guerra Mundial. Lá, Segunda Guerra Mundial pura, aqui relações paralelas. Fico por aqui, volto no próximo vídeo, agora com Guerra Fria. Valeu, gente, forte abraço.